Agora vamos para a história. Diferentes moradias. Iniciando a conversa. Moramos e convivemos com o nosso grupo familiar em uma moradia. O que é moradia, gente? Uma casa, nossa casa, tá? Mas nem todo mundo tem moradia, não é mesmo? Isso significa que nem todos têm direito à moradia? Será, gente? Tem tanta gente, não estou falando aqui em Bom Jesus, mas nos grandes centros, que mora nas ruas, gente, não tem onde morar. Isso significa que nem todos têm direito à moradia? Isso não é verdade, né? Todo mundo tem direito à moradia digna, mas nem sempre isso acontece. Observe os desenhos de moradia feitos por criança. Duas crianças diferentes fizeram esses desenhos aí, tá vendo? De moradias. Algum deles se parece com a sua moradia? Se parece com a sua casa? Aí tá aí, ó, conte para a turma. Como a gente não tá junto em sala de aula, vocês vão conversar com o papai e com a mamãe, né? Vai falar, algum deles se parece com a moradia de vocês? Sim ou não? Não precisa responder, tá bom? É só a gente conversar. Como não tá com a turma, vocês vão conversar com o papai e com a mamãe. Agora, desenhe também a sua moradia. Nesse espaço aí embaixo, nesse retângulo aí verdinho, vocês vão desenhar a casa de vocês, a moradia de vocês, tá certo? Vamos conversar um pouco mais sobre as moradias? Agora virando a página aí, página 11. Jeitos, recursos, formas de morar. Ler e comentar. O local onde moramos, ou seja, as moradias, são consideradas espaços domésticos. Veja o que significa espaço doméstico. Espaço doméstico é espaço cujo uso é determinado por aquele que tem a sua posse, ou seja, pelo seu dono. E espaço público é o espaço que pode ser usado por todos e geralmente administrado pelos poderes públicos. Então vamos lá, gente. Espaço doméstico é a nossa casa, né? A nossa casa tem um dono, né? Quem é o dono? O papai e a mamãe de vocês. Então não é qualquer pessoa que vai ter acesso à casa da gente. Só quem a gente convidar, não é assim? Então não é um espaço público, é um espaço doméstico, é um espaço só de vocês. Já o espaço público, que no caso é a rua, a praça, né? Qualquer pessoa tem acesso a qualquer hora. Aí é diferente, tá? Moramos em casas, apartamentos, fazendas, que são organizadas e administradas pelos nossos familiares ou grupo de convivência. Nesses espaços, o uso é quase exclusivo dos moradores. Há locais nas cidades que são utilizados por outras pessoas, tais como lojas, supermercados, entre outros espaços. Esses locais são acessíveis ao público, desde que sejam respeitadas as regras determinadas pelos proprietários, e por isso não são espaço público. Gente, apesar de você poder ir numa farmácia, ir no mercado, ir numa padaria, né? Só que esses espaços a gente frequenta, o público frequenta, mas não é considerado espaço público, tá? Porque ele tem dono e o dono determina as regras, os horários de abrir e de fechar. Então é diferente de um espaço público, tipo ruas, praças, que qualquer pessoa tem acesso a qualquer hora, tá? Então, apesar desses locais, como farmácia, mercado, padaria, ter acesso ao público não significa ser um espaço público, tá certo? Então, voltando aqui. Esses locais são acessíveis ao público, desde que sejam respeitadas as regras determinadas pelos proprietários. Por isso, não são espaço público, que eu acabei de falar aqui. Os espaços públicos correspondem a praças, parques, ruas e entre outros. Então, quando eu falo público, a gente tem acesso a qualquer hora, tá? As moradias, né, que são nossas casas, são espaços domésticos, possuem características diversas. Há moradias na área rural, ou seja, no campo, né, na zona rural. E há na área urbana, que é na cidade. Há moradias que possuem muitos cômodos,
né? Tem casas grandes. Agora, também tem outras casas com poucos cômodos. São casas menores. Nem todas as moradias são construídas com os mesmos materiais. Vamos estudar mais sobre essas características? Para trocar ideias. O número 1 aí, gente, vocês podem responder aí no livro mesmo, num cantinho aí, no espaçozinho que tiver aí, pequenininho, tá? Como vocês, seus familiares, organizam seu espaço doméstico? O que vocês vão responder aí? Vocês dividem as tarefas domésticas? Como que vocês dividem? Vocês vão procurar um espaçozinho aí e responder, tá? Se sim ou não. E se for sim, como que vocês dividem essas tarefas? Tá certo? Não precisa escrever muita coisa não, gente. Escrever só um pouquinho aí. 2. Dê exemplos de espaços públicos diferentes do citado no texto. Lá no texto, tá falando de espaço público, tá falando de praça, parque, rua, né? Agora ele quer saber aí um outro exemplo de espaço público que não tá no texto. A tia vai falar com vocês. Praias. As praias são exemplo de espaço público. A gente tem acesso a ela a qualquer hora. Tudo bem que agora na pandemia está tendo restrição, estão fechando algumas praias, mas isso é para conter o coronavírus, tá? Tirando essa parte da pandemia, as praias são sim espaços públicos, só que nesse momento de pandemia algumas estão sendo fechadas, tá certo? Então vocês podem colocar aí o exemplo de praia. Agora vamos para a página 12. Ler e comentar. Agora a tia vai ler esse poema aí, ó. Sem casa. Tem gente que não tem casa, mora ao léu, debaixo da ponte. No céu a lua espia esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar seu corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Que poema triste, né? De Rosiana Murray, Poemas para ler na escola, Rio de Janeiro, Objetiva 2011. Então agora a gente vai responder essa perguntinha aí, tá? Marcar aí a resposta correta. Para registrar e trocar ideias. Número 1. De acordo com o poema, marque a frase correta. Esse poema aí está dizendo que todos têm moradia? Esse poema não fala isso, né? Então não vou marcar isso. Esse poema fala que muitos não desejam ter moradia? Você acredita que tem gente que não quer ter moradia? Esse poema também não fala isso. Então não vou marcar. Nem todos têm direito à moradia? Não, tá errado. Todos nós temos direito à moradia. Apesar de muita gente morar na rua, mas é direito nosso ter uma moradia digna. Também o texto não fala isso aí, tá? Agora o último quadrinho aí. Todos têm direito à moradia, mas nem todos têm casa para morar? É disso que esse texto está falando, tá? Exatamente disso. Apesar de ser um direito nosso, né, de todas as pessoas, mas nem todos têm casa para morar. Então, nós vamos marcar aí, ó, o último quadrinho, tá? Tia rabiscou também aí um pouquinho. O último quadrinho, tá certo? Então, história é isso aí.